E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje mais cedo eu fiz esse post aqui na aba Comunidade, convidando vocês a participar de uma brincadeira. A ideia do jogo é o seguinte: vocês me mandam um e-mail com o PGN da partida. Alguns exemplos de e-mails são esses daqui, por exemplo, que o Arley mandou. E neste e-mail teremos o PGN da partida para que eu possa copiá-lo e importar aqui para o Lichess. Então eu posso entrar no Lichess, vir aqui importar partida nas ferramentas, colar o PGN e ter acesso à partida. No entanto, eu não tenho acesso ao rating de quem me enviou a partida. Eu tenho acesso às partidas em si, mas o rating o pessoal mandou de maneira separada em um documento para eu olhar depois da análise. Então, a brincadeira consiste em fazer uma análise junto com vocês e junto com vocês tentar adivinhar o rating do pessoal que me mandou as partidas. Então, se você quer que esse tipo de conteúdo vá bem para ter uma parte 2, parte 3, parte 4, para que você possa participar com as suas partidas, se inscreve no canal e já deixa o like para o vídeo ir bem. Infelizmente, eu estou tendo que gravar isso daqui pela segunda vez, então eu já cheguei a fazer a análise antes das partidas. Eu queria fazer, não ao vivo, né? Porque a gente não está ao vivo, é gravado, mas sem ter feito nenhum script, sem ter feito nenhuma análise prévia. Mas eu prezo aqui pela honestidade com vocês. Eu já dei uma olhada nas partidas que estão aparecendo aqui e eu já dei os meus palpites e eu já sei o rating da galera. Então eu vou te dizer basicamente o que eu estava pensando na hora que eu fiz a primeira análise. Infelizmente eu estou tendo que gravar de novo porque deu um problema no áudio, mas nos próximos, se vocês gostarem disso daqui, eu faço reagindo às partidas pela primeira vez. Vamos lá, essa partida do Arley começa com peão E4, peão E5, cavalinho F3, cavalinho C6 e bispo em C4. Aqui, o adversário dele opta por bispo em E7. Deixa eu tirar o som aqui das peças se movendo, porque isso pode acabar atrapalhando. Isso daqui é a defesa húngara, não é muito jogado. Geralmente, ou você joga o cavalo em F6 ou o bispo na casa de C5, certo? Quando vem o bispo em E7, que é um lance passivo, o lance a ser jogado é o D4. Por quê? O jogador de brancas quer romper o centro para gerar uma exposição aqui geral das peças. Já que as peças das brancas estão mais ativas, faz sentido trocar peões no centro para gerar um contato entre essas peças, certo? E quando o Arley jogou o peão D4, aqui já apitou, né? Aqui eu já pensei, esse cara é um jogador forte. Não estou vendo um jogador iniciante, um jogador intermediário, provavelmente um jogador avançado. Pelo menos mais de 1.500 pontos de rating, talvez ele tenha. O que acontece? O adversário jogou peão D6, nós temos a captura dos peões e uma troca de cavalos no centro, e aqui o lance principal seria o lance dama em H5. E aqui eu já estava pensando, pô, se ele joga dama em H5, esse cara já tem mais de 2.000 pontos de rating, certo? Mais de 2.000 pontos ele tem. Mas ele fez o rock, então eu joguei para baixo e falei, não, ele tem menos de 2.000. Porque um jogador de 2.000 pontos de rating saberia que o dama H5 aqui é apetitoso, porque força o oponente a gerar algum tipo de fraqueza. Olha, dama em H5, pressionando a casa de F7, e aqui o adversário tem que enfraquecer. Ou a partir do G6 ou a partir do rei F8. Então, não viu dama em H5, não trocou damas em D8, eu já pensei, tá entre 1.000 e 2.000, mas mais de 2.000 esse cara não tem não. Começou aqui então cavalo em F6 e ele finalmente troca damas, depois cavalo em C3, o adversário joga C6, controlando os avanços aqui do cavalo e controlando o bispo. Esse lance C6 é muito, muito importante também. Não é um lance de iniciante. Então aqui, tanto as brancas quanto as pretas estão jogando muito bem para ser uma partida de iniciante. Aqui, você olha para isso e você já pensa, é uma partida entre 1.500 e 2.000 pontos de rating. Bispo em E3, lance natural de desenvolvimento. B6 é um lance muito estranho, não faz nada em particular. Parece que ele quer fianquetar o bispo, depois jogar C5, mas ainda assim é um lance de aparência estranha. Aqui o jogador de pretas, por exemplo, tem um rock para fazer, muito tranquilo. B6, F3, apoiando o peão de E4. Bispo em E7, não tinha por que voltar esse bispo para casa de E7 agora. Torre em D1, rock e bispo em G5. Bispo em G5 também é um lance relativamente suspeito, certo? Porque se o adversário jogar o H6, você vai trocar? Essa é a pergunta. Se você for trocar, você é criminoso, porque não tem por que entregar o par de bispos sem dobrar peões, sem motivo. E se você não for trocar, por que é que você jogou o bispo em G5, certo? Você poderia ter feito outra coisa que melhoraria a sua posição aqui. Você poderia estar tentando manobrar o cavalo, colocar ele numa casa mais ativa, dobrar torres. O bispo em G5, para mim, parece uma perda de tempo. H6, bispo em H4, bispo cheque e agora ele troca. Então, esse lance é um pouco suspeito também. O adversário joga B5 puxando espaço aqui na ala da dama, bispo em B3, A5 ameaçando prender o bispo, e a melhor resposta é o A4, forçando o adversário então a bagunçar os peões na ala da dama. Os dois estão jogando bem. Até agora, ninguém pendurou peça.
Tá? Até agora ninguém caiu em tática, a posição está perfeitamente equilibrada e os dois estão jogando esse final muito bem. Então esse é o tipo de posição assim que acaba entregando, parece uma posição sem graça, mas são jogadores fortes. E o meu palpite estava em torno dos 1.800 pontos de rating, até as brancas fazerem uma coisa que vocês não vão acreditar que vai vir daqui a pouco. Brancas jogam então cavalinho 2 e o jogador de pretas crava o cavalo. Perfeito, perfeito. Brancas para sair da cravada jogam torre em D2, defendendo o cavalo e preparando para dobrar. Torre em D8, torre em D1. Brancas dobraram. Pretas não podem permitir ao jogador de brancas um domínio tão forte dessa coluna. Então as pretas capturam e depois jogam rei em F8 para controlar a infiltração. Então você vê que o jogador de brancas possui domínio da coluna aberta, mas ele não consegue entrar, pelo menos não em nenhum lugar que seja particularmente significativo, que seria ou na sétima ou na oitava. Então, cavalo em G3, tentando entrar aqui na casa de F5, peão G6, cavalo em F1. Aqui, por exemplo, tomar o cavalo talvez seria o lance de muito jogador iniciante. Não faz sentido para o jogador de pretas essa troca. Por quê? O bispo é um bispo bom. Os peões fixados do jogador de pretas estão em casas escuras. Então esse bispo ele é um defensor de algumas casas importantes, certo? Ele tem alguma habilidade de manobra. O adversário joga rei em E7, temos o cavalo vindo para a casa de E3, cavalo em D7 e bispo em C4, trocando o bispo mau, que é o bispo que tem aqui peões atrapalhando a desenvoltura dele, pelo bispo bom. Esse bispo em C4 é um lance que entrega também que o cara é forte. Bispo em B7, cavalo em G4, ameaçando o peão de H6. O cara tira o peão do ataque e normalmente, até aqui, estava 1.800, por aí, a partida vai empatar, brancas vão jogar cavalo em H6, vão pegar o peão de F7, né, alguma coisa do tipo. Só que o jogador de brancas aqui, ele joga um sacrifício maravilhoso. Ele joga torre, toma, cavalo em D7. E esse é um sacrifício que eleva o jogo, eleva o nível. Eu não vi quando eu estava analisando pela primeira vez, e é uma ideia linda. Por quê? Torre toma D7 é um sacrifício de qualidade que não é bem um sacrifício, é uma troca de material igual. Porque na sequência vai cair os dois peões, tanto o peão de 5 quanto de F7. Torre toma cavalo, é forçado a aceitar o sacrifício. Cavalo toma E5 com o tempo no rei e no peão de F7, que agora está atacado 2 vezes e vai cair. E esse é o tipo de final que o jogador de brancas agora joga para vencer. Porque é preferível, nesse tipo de posição, você ter os peões passados do que você ter a qualidade. E o jogador de brancas agora ele tem 2 peões a mais. Então, temos um 4 contra 2 que eventualmente virará uma maioria de 2 peões passados e conectados. Rei vai para casa de C5 tocando o bispo, ele só defende o bispo. E aqui as brancas têm uma conversão até que limpa. Olha, rei em E3, bispo na casa de C8, cavalo em G5, torre em E5, H4, segura o cavalo. Depois ele começa a... Ele até ganha um peão aqui, né? Uma hora ele ganha um peão, e quando o adversário oferece para simplificar, ele não aceita, o que é meio suspeito, sinceramente. Bispo toma em E8 aqui é um lance que vem à mente, porque com cavalo e 2 peões passados pela torre, não tem mais como você perder isso, né? É uma posição totalmente ganha. Nunca fale nunca, né? Mas é uma posição 100% ganha aqui para o jogador de brancas. Eu não sei por que ele não tomou. Na primeira vez que eu estava gravando isso, eu até falei. Eu liguei o engine, ele estava sugerindo bispo em F5. Aí eu falei, ô louco, a minha ideia aqui do bispo toma é melhor, né? E curioso, ele tá dando 4 pontos de vantagem. Aí você joga a ideia que eu sugeri, você vai lá e toma. E aí ele percebe que é melhor mesmo, ele dá 6 pontos de vantagem. Ele muda de ideia, agora ele tá dando 7, viu? É melhor você simplificar, se você coloca numa profundidade mais alta, ele vai pela simplificação. Bispo em F5, rei na casa de D6 e ele começa a avançar os peões, eventualmente simplificando. Beleza, consegue aqui a simplificação, na realidade não, nunca simplifica, os 2 peões avançam e ele tem aqui um caminho claro para a promoção e o oponente abandona a partida. No momento do torre toma D7, eu cravei, eu falei, ó, o restante da partida inteira, principalmente pelo fato dele não ter jogado o dama na casa de H5 aqui, né, principalmente porque aqui nessa posição ele não jogou dama H5, eu estava dando uns 1.800. E não teve nenhum erro na partida. Mas foi aquela partida morna, aquele final de jogo que também não tinha muito onde errar. Jogou tipo aquele bispo em G5, que não tinha muito propósito. Agora, naquele sacrifício de qualidade maravilhoso, eu chutei que o nosso companheiro tinha 2.000 pontos de rating e pedi a Deus para não ser nenhum mestre que eu não conheço. E eu tá chamando um mestre, um grande mestre aí, de um cara de 2.000 pontos de rating. E não é que eu estava quase certo. Eu abri aqui o documento e o nosso querido tem 2.000 pontos e 75. Tá mais perto do 2.100 do que os 2.000, então eu acabei jogando para baixo. E você? Comenta aí embaixo o que você acha. Você acha que o Arley jogou melhor ou pior do que o rating aqui, ou igualmente representado? Enquanto eu deixo você colocar o seu comentário, a gente vai para a próxima partida.
Aqui agora nós temos a segunda partida, que é uma partida do Lucas Santos. Eu vou pegar aqui a partida, vou importar novamente e dessa vez ele não colocou o rating dele, mas a gente tem o nome da conta aqui no PGN, então depois é só ir lá e procurar. Eu já fiz isso na primeira vez que eu gravei, eu já sei o rating dele, mas o jogo continua, segue para vocês. E eu chutei perto, certo? Novamente eu chutei perto. Aqui nós temos uma partida de defesa siciliana, E4, C5 e no lance do adversário eu já imaginei que seria uma partida de rating mais baixo porque o oponente jogou bispo em C4, que não é nem um pouco comum. Esse bispo em C4 é o tipo de lance que na defesa siciliana já igualiza na hora, é considerado um erro, porque o jogador de pretas pode jogar E6 e depois jogar D5 com o tempo no bispo. Então, mesmo que o jogador de brancas siga desenvolvendo, lances como cavalo em F3, e aí as pretas não vão jogar o D5 direto porque estão atrás no desenvolvimento, esse é o tipo de posição que esse bispo não está fazendo nada. As brancas estão tentando jogar como se fosse uma italiana. Não é uma italiana. As pretas vão seguir desenvolvendo, certo? Cavalo em F com tempo aqui no peão. Se o peão avança, vai provavelmente aqui ter algum problema, o jogador de brancas, né? Ó, mesmo que torre em 1, temos dama em C7, mesmo que dama em E2, nós temos D6 para trocar o peão, não tem problema aqui não. Mas se o jogador de brancas manter fechado, a gente vai lá e joga o D5 com tempo no bispo. Se o jogador de brancas, por exemplo, em alguma dada posição, joga o sisteminha de desenvolvimento de peças da italiana e joga o bispo em E3, ele perde uma peça, D5, D4, a posição fica pior. Esse bispo em C4 aqui é bem suspeito e é bem comum nos ratings mais baixos. Então aqui eu já estava na ideia que vai ser uma partida de rating mais baixo. Só que o adversário joga C3, eu nunca vi isso na minha vida. Eu não faço ideia do que ele quer jogar com esse peão C3. O D4 aqui, ele não vai ser um lance que faz muito sentido, porque as pretas agora vão jogar D5. E é justamente o que o nosso inscrito faz. Peão D5, peão toma, e ao invés do mais ativo bispo cheque, ele volta o bispo lá para a casa de E2. Temos cavalo em F6 e agora o D4? Não, primeiro eles desenvolvem cavalos, cavalo em C6, roque, bispo E7, D4 e roque. A gente tem exatamente uma estrutura de defesa francesa variante das trocas. Então, vamos lá. A gente consegue chegar numa posição muito similar a isso na defesa francesa. Então, ó, aqui, a partir da defesa francesa, se nós trocarmos peões no centro, o jogador de brancas tende a jogar o bispo em D3, você pode chegar numa estrutura de peões parecida jogando o peão C5. E aqui a ideia do peão C5 é ficar com o peão da dama isolado, que te garante espaço, garante a casa de E4, garante a casa de C4 e também permite, caso o seu adversário não capture, que você avance. E é justamente o que eu sugeri ao nosso colega. Por exemplo, se cavalo em F3, você joga logo o C4. E depois você força o adversário, se ele quiser em algum ponto contestar essa brincadeira aqui, você força o seu adversário a jogar B3. Por quê? Ele quer trocar esse peão avançado, enorme avançado que você tem aqui. Então, nessa estrutura, o que eu jogaria? Eu jogaria o mesmo C4. Por quê? Você pega espaço, força o adversário, se ele quiser contestar esse peão, a jogar B3, e nesse ponto você pode simplesmente capturar. Aí você fala, nossa, mas as brancas aqui têm uma linda estrutura, um lindo centro, né? Depois vão jogar C4. Na realidade, se jogar C4, você pode só ignorar. E o jogador de brancas, ele nunca pode, de fato, capturar esse peão aqui da casa de D5. Você só segue desenvolvendo. Um peão da dama isolado bom é um peão da dama isolado que você não liga de defender. E aí, se ele captura, por exemplo, o próprio cavalo em B4 aqui, ó, vai ser um lance fortíssimo. Olha como o seu oponente tem fraquezas na posição. Peões dobrados, isolados, peões isolados. A posição aqui tá uma porcaria para o jogador de brancas. Por isso que ele muito provavelmente não jogaria C4 se entendesse desse tipo de estrutura. Por consequência, você ir lá e jogar C4, principalmente na francesinha das trocas, nessas posições aí de peão da dama isolado, é muito forte. E outras posições que vão te dar essa estrutura de peão? Por exemplo, caso você seja jogador de tarraxe, né? O adversário joga peão da dama, você joga peão da dama, temos o gambito da dama recusado e você opta por peão C5. Aqui o tema é praticamente o mesmo. Você tem esse C5 aqui, depois das trocas, ó, você pode jogar o C4. E esse avanço vai lhe dar espaço. Se o oponente quiser lidar com isso, vem o peão B3, enfim, mesmos temas. Posições bem legais aí de você jogar. Por que é importante saber disso? É importante você saber disso porque você estuda as partidas a partir da estrutura de peões, não necessariamente a partir da abertura. Tipo, isso daqui começou como uma siciliana. Vendo a posição, jamais diria que era uma siciliana, mas tudo bem. Pretas fazem um roque. Bispo em E3 é um lance super suspeito. Olha só, bispo em E3 é um lance que desenvolve super passivamente. Ele está tentando ganhar um peão. Tá tentando te fazer trocar. E aí você joga o quê? Dama em B6, punindo a saída do bispo, ameaçando o peão de B2. Seu adversário defende com dama em D2, C por D4, peão por D4, e você joga cavalo em E4 com o tempo na dama. Perfeito, maravilha. O adversário volta a dama para casa de C1,
Beleza, não quis voltar a dama aqui para C2, porque aqui você poderia jogar bispo em F5, teria ameaças, por exemplo, de cavalo em G3, ó, defendendo o bispo, ameaçando a torre, ameaçando a dama, muito problemático o jogador de brancas. Então, ao invés disso, dama em C1, bispo em E6, aqui foi outro ponto que me faz pensar que isso é uma partida um pouco mais dos ratings mais baixos ali. Aqui eu já estava pensando que era algo como 1.400 pontos. Por quê? Você está super protegendo um peão que não está atacado, certo? Então você protege um peão que não é um alvo. Novamente, muito mais ativo aqui para você deixar esse peão solto, porque o adversário não vai poder capturar, pelo menos não sem te dar alguma coisa em troca. E esse é o tipo de jogo que você tem que ter quando você está com o peão da dama isolado, tem que jogar para frente, tem que jogar atacando. Então, bispo em F5, bispo em G4 são lances que eu gosto muito mais de ver aqui na posição do que bispo em E6. Isso joga o seu rating um pouco para baixo. Cavalo em C3 por parte do adversário, você troca para dar ao oponente um peão atrasado que ele não precisava aceitar. Ele poderia ter tomado de dama, mas ele tomou de peão aceitando um peão atrasado. Ok, esse peão é um alvo porque ele não consegue avançar sem ser perdido, então ele está basicamente congelado no lugar e você imediatamente, de maneira muito correta, o ameaça com torre em C8. Vem a torre em B1, você tira a dama, é claro. O adversário joga a dama em B2 tentando ameaçar um peão e você responde com B6, defendendo o peão, só que enfraquecendo um pouco as casas claras aqui. Beleza, até aqui nada muito ruim. Vem o bispo em A6, ó, ele aproveita da fraqueza que você gerou para chutar sua torre, torre volta para B8, bispo volta para D3. Cavalo em A5 para ocupar a casa de C4, e aí o seu adversário joga dama em C2, lance fortíssimo, ameaçando ganhar um peão e provocando o H6. E quando você joga o H6, ele joga dama em C1. Seu oponente está jogando muito bem. Aqui teria sido melhor para ele, provavelmente dama em D2, para não desconectar torres. Só que tem um cavalo em C4, né? Bem, ele jogou dama em C1. O que ele está ameaçando aqui, meu querido? Bispo por H6. Ele precisa jogar esse lance. Esse lance é necessário. Você joga o cavalo em C4 e beleza, perdeu o jogo, né? Bispo toma em H6. Se você aceita esse sacrifício, você toma checkmate. G por H6, dama toma e olha para isso aqui. Como você defende isso daqui? O que é a questão? Nem você, nem o seu adversário viram isso. Ele jogou esse dama em C1 porque ele estava na ideia não de sacrificar, mas porque ele estava na ideia de te dar um espeto ameaçando a dama e a torre, e nem funciona esse espeto dele. Você pode botar o bispo na frente. E aqui, meu amigo, aqui já entrega, porque eu acho que qualquer um acima dos 1.500 pontos veria esse lance, né? Qualquer um acima dos 1.500 vê esse lance. Então, provavelmente, a gente está falando um jogo na faixa dos 1.200 pontos. Bispo em F4, né, ameaçando a dama, bispo em D6, temos a troca. Aí o adversário captura esse cavalo, que é um lance também criminoso, gera um peão passado, mas novamente ele está fazendo um lance que estrategicamente não faz sentido. O ataque dele, ó, tá para cá e ele está trocando um cavalo que não está nem incomodando ele de verdade. Beleza, um cavalo forte, num posto avançado, mas estrategicamente falando eu não vejo. Eu acho que é aquele tipo de captura que você faz porque você não tem mais nada para fazer. Daí você vai lá e toma a peça. Gera um peão passado, mas eu duvido que tenha sido esse o pensamento do adversário. Ele queria o quê? Ele queria liberar essa casa para o cavalo. Até aí, ok. Bispo em F5, ótimo, com o tempo na torre. Torre em D4, bispo em D3 ameaçando a torre. E o seu adversário simplesmente não tira a torre dali. E aí ele perde, beleza, perde a qualidade. Aí você joga a torre aqui, ó, ameaçando ganhar o cavalo, porque a sua dama está cravando o peão. E o adversário pendura o cavalo e depois você simplifica com tranquilidade. Força uma troca de damas e vence a partida com muita tranquilidade. Aqui eu dei 1.100 pontos de rating para o nosso colega. Eu não estou nem lembrado se eu acertei. Eu lembro que eu cheguei perto, mas eu não estou nem lembrado exatamente quanto que é. Mas é o Lucas Santos 403. Vamos ver, Lucas Santos 403 e vamos ver o rating do nosso amigo aqui, certo? Nosso amigo Lucas Santos 403 é um jogador com 1.470 pontos de rating. E eu joguei para 1.100 e alguma coisa barra 1.200 pontos. Lucas, não foi você que jogou mal, meu querido. Foi o seu adversário. Algumas coisinhas ou outras você ali talvez não sabia, mas o seu adversário jogou relativamente mal. E nas rápidas, 1.300 pontos. Então chega mais perto do que eu falei. Eu falei 1.200, 1.100. Na realidade é quase 1.500 pontos de rating. Mas, em minha defesa, cara, dama C1 e não sacrificar aqui, cara, o seu oponente, quando ele não sacrificou esse bispo, eu pensei, tá, não tem como ser 1.500 pontos de rating.
Vai, me defendam aí nos comentários ou me ataquem, o que quer que seja. Nunca foi minha intenção. Me perdoa, Lucas. E agora vamos para a próxima partida. Aqui agora a gente tem a partida do Caio, que na realidade não é uma das que eu analisei. As primeiras duas ali eu já havia feito uma análise prévia, agora vamos à partida do Caio, que eu nem vi rating, nem analisei a partida, então essa daqui vai ser de fato uma reação de primeira aqui, vamos ver o que temos. O Caio, peraí, ele estava jogando de brancas ou de pretas? Aqui está a foto com rating. Beleza, não posso abrir. Eu não consigo saber se ele estava de brancas ou de pretas. Eu vou analisar a partir das brancas, eu não vou abrir agora. E depois eu vejo se ele estava de brancas ou de pretas. Mas eu vou falar ideia para os dois lados, né? E4, E5, cavalo em F3, cavalo em C6 e cavalo em C3. Então até aqui tudo normal, tudo tranquilo, uma abertura dos 4 cavalos. Bispo em C5 e eu imediatamente já digo que isso daqui já é uma partida de 1.500 para baixo. Por quê? Porque cavalo toma em E5 é a tática super mega comum da abertura dos 4 cavalos, na ideia de que cavalo toma em E5 será encontrado com o peão em D4, um duplo que vence o par de bispos e você fica como o único jogador que possui um peão no centro e por consequência você tem uma posição bem superior. Ah, mas e se o adversário sacrifica o bispo em F2 para me tirar o roque? Ainda assim, você ganha o par de bispos e agora você vai ter 2 peões no centro. A posição fica muito superior para o jogador de brancas de qualquer jeito. E as brancas não veem o cavalo toma em E5, jogam em vez disso cavalo em D5, que fere inclusive o princípio de abertura, porque você está movendo a mesma peça 2 vezes. Aqui já é 1.100 para baixo. Eu não vejo isso sendo mais do que 1.100 pontos, tá? Não estou gastando nenhum de vocês dois, tá? Nem você, se você tiver de pretas, jogou bispo em C5, nem se você tiver de brancas e jogou o cavalo em D5. Só estou tentando tornar isso uma coisa instrutiva, tudo bem? Geralmente você não quer ficar movimentando a mesma peça várias vezes na abertura. Por quê? Porque se esse cavalo agora for trocado, né, por exemplo, vem um cavalo em F6 e esse cavalo é trocado, basicamente você fica muitos lances atrás. Olha, o seu adversário já tirou dama, o seu adversário já tirou cavalo, o seu adversário já tirou bispo, e aquela peça sua que você investiu 2 tempos, agora já não existe mais, porque acabou sendo trocada. Então, só depois de roque, só depois de você ter feito algum progresso na abertura que você vai ficar pensando nesse tipo de lance, tá bom? O adversário não oferta a troca, ele joga peão em D6, tudo bem. Você joga D4 rompendo o centro, ok. Essa é uma ruptura do centro que eu já não gosto. Por quê? Você está rompendo quando você está atrás, certo? O seu adversário aqui ele jogou um D6 que te ajuda um pouco, mas você está rompendo depois de ter mexido peças várias vezes na abertura. Gerar contato aqui agora talvez seja ruim para você. Fora que seu oponente defende essa casa aqui 3 vezes e você defende apenas 2. Então você perde o peão. Mas eu falo assim, a tática, tudo bem você não vê. Agora a gente tem que pensar através do conceito. E agora que eu imagino que você provavelmente estava de pretas nessa posição, né, nessa abertura. Porque eu não vejo o pessoal mandando partidas que perdem. Geralmente manda as partidas que ganham. Apesar de que você pode mandar as partidas que você perde também, que é interessante. Né? Mas o jogador de pretas está com peão a mais. Mas o que eu ia falar? É mais interessante a gente analisar o motivo por trás do lance estar errado do que a tática. Porque melhorar taticamente, você vai melhorar com o tempo. Quanto mais partidas você jogar, melhor em táticas você vai ficar. Agora, por exemplo, a estratégia, quando que você abre o centro, quando que você não abre, esse é o ponto que é importante a gente falar, porque não se treina tão facilmente. Tá? Então, peão D4 é conceitualmente errado e taticamente não funciona. Peão D4, cavalo toma D4, cavalo toma D4, bispo toma. E trocaram tudo quando o jogador de brancas estava com menos material. Provavelmente isso daqui já está na faixa... ainda... Não, 1.100 eu não sei ainda, né? Vamos lá, 1.100 por agora. Bispo B5 cheque. Ai, nossa. Tá, 600 de rate. Bispo B5 cheque, C6 aqui dá o duplo. Nossa, que partida. Bispo volta para 4. B5 chutando o bispo. Olha, legal, manteve a cravada, então B5 chuta o bispo e depois ganha o cavalo. Tá bom. Cavalo em F6 ameaçando o peão. Roque. Tá, eu vou virar isso aqui para a perspectiva das pretas. Eu não consigo imaginar alguns dos meus inscritos mandando uma partida dessa como jogador de brancas que perdeu um peão na abertura, depois levou um duplo e falando, não, é essa partida que eu quero que ele analise. Eu não consigo ver isso acontecendo, apesar de que seria hilário, mas não tô te gastando como jogador de pretas, tá bom? Novamente, eu tô falando que o seu adversário rompeu muitos princípios, agora ele tá pior, você tá punindo bem. Dama vem para casa de E2, tocando o peão. Dama vai para casa de A5 defendendo o peão. Por exemplo, a defesa desse peão não necessariamente é algo que você é obrigado a fazer, porque você está com muito material à frente. Então você pode só seguir desenvolvendo e ignorar isso, né? Ou você defende com algum lance que te ajuda a desenvolver, tipo peão em A6, porque depois você tem facilidade para colocar o bispo aqui, né? Dama em A5 é um lance que não ajuda, também não atrapalha.
Bispo em D2, aí chuta a dama, e aí você joga B4 e se coloca propositalmente numa cravada. Isso daqui é muito ruim. A3, por parte dele, se aproveitando da cravada. Bispo toma B2 com tempo na torre. A por B4 com o tempo na dama. E aqui, se você tiver muita confiança mesmo, você sacrifica a dama e você argumenta: olha, meu parceiro, a dama vale mais do que as suas duas torres. Então, dama toma torre, torre toma, bispo toma torre e eu estou com material a mais. Pela dama, eu tenho 2 torres e um cavalo. Ou seja, eu tenho 13 pontos de material por 9 e eu vou ganhar isso daqui porque eu vou coordenar muito bem as minhas peças. Se você tivesse feito isso, que talvez é o melhor lance do Engine, vamos ver se o Engine gosta da ideia? O Engine até que gosta, ele fala que pretas seguem ganhando se você sacrifica a dama aqui, né? Não é nenhum sacrifício, é uma troca. Você segue ganhando. Se você tivesse feito isso e ganhado a partida, você ganharia alguns pontos, mas isso aqui você precisa ter culhão para fazer. Mas isso daqui já é assim um lance de quem tem muita confiança, por exemplo. Dama volta para casa de C7, ok. Torre em B1, a torre não permanece atacada e o bispo volta para D4. C3 chutando o bispo, bispo em B6, C4, ok. Bispo em G4 com tempo na dama, dama vai para casa de D3 e aqui agora, por exemplo, a dama e a torre estão alinhadas. Então, o lance que parece inofensivo e não é nem um pouco inofensivo seria você jogar, por exemplo, o lance bispo em H5. Né? Já é um pouco de visão tática, certo? Você joga o A5 para tentar abrir a coluna para sua torre e no processo você acaba dando ao seu oponente um peão passado se ele quiser, ao troco de você ter um também. H3 ele ignora e meio que te força a jogar o lance que você já queria jogar de qualquer jeito. Olha só, ele tá te forçando a ir para aquela tática. Só que você joga E4 com o tempo na dama primeiro. Não sei o propósito tão bem. Dama vai para casa de C3, ok. A toma B4 com o tempo na dama, legal. Dama toma B4 e bispo em A5. Ganhando o bispo. Pera aí, a dama tá presa? Não, não sei, na verdade. Dama aqui, bispo aqui, dama tá presa? Fica presa no final das contas, né? Então ele toma e você acaba ganhando material aqui. Então quem acaba sacrificando material, sacrificando a dama, falando tipo assim, olha, minha dama vale mais do que 2 bispos e uma torre, é o seu adversário e ele sacrifica, mas agora você acaba à frente em material porque você já tinha uma peça a mais. Sua conversão aqui é limpa? Vamos ver, você captura peões centrais, ok, ameaça ali o peão de F, avança o peão aqui, perfeito. Seu adversário vai chutando para lá e para cá, aí ele pendura checkmate e você vence. Ok, essa partida aqui muito provavelmente é uma partida mais dos ratings mais baixos, tá? Eu vou dar algumas dicas aqui para você. Eu vou dizer que é uma partida abaixo dos 1000 de rating. Eu diria 900, 900 e alguma coisa, perto dos 1000 provavelmente, né? O que eu vou te dizer? Primeiramente, na abertura dos 4 cavalos tem esse golpe tático famoso, quando o bispo em C5, o cavalo por E5. Então, esse erro é muito comum. O que você tem que fazer aqui? Ou você tira esse bispo lá para a casa de B4, ou você joga cavalo em F6 aqui. Tá? Cavalo em F6 é um lance mais natural. E aí, se o seu adversário joga o bispo em C4, você faz com ele o que ele poderia fazer com você. Cavalo por peão, e depois você dá o duplo. Esse tático vale a pena você memorizar, porque é um tático muito, muito, muito comum nas aberturas de peão-rei. Tá? Ele surge em vários tipos de aberturas e defesas. Tirando isso, quem rompeu os princípios, jogou peão quando não deveria, moveu peça 2 vezes na abertura, foi você. Você deu os duplos, ganhou material, então a partida tá muito legal. Deixa eu só confirmar que foi você mesmo, né? Vamos ver aqui. Quem que tava de brancas? Quem que tá? Ah, tava de pretas, legal. 1.250 pontos de rating. Nossa, e eu joguei o seu rating. Nossa, eu joguei o seu rating lá pros 1000, né, cara? Tem quase 1.300, eu joguei pros 1000. Não, pera. Você tem 500. Nossa, eu te dei 500 pontos. Você não tem 1000 de rating. Ai, cara, que bom. Caio, tu jogou o dobro do teu rating, cara. Você tá de parabéns aí por essa partida, beleza? Fica aí com essas dicas, né? Aqui, por exemplo, você tá com material a mais, você quer liquidar tudo. Tá ganhando, cara. Quanto mais peça você trocar, mais fácil fica de você ganhar, porque mais simples fica a partida. Então, tô com material a mais, dama toma torre, cara. Tenha confiança. Troque peças. Quanto mais peças você trocar, mais simples fica de você vencer a partida depois, quando você está à frente em material. Por hora eu vou deixar com essas dicas. Diz aí nos comentários quanto você achou que era o rating do Caio. Diz aí nos comentários também se você curtiu esse tipo de conteúdo. Um abraço, até a próxima. Dispara o like, se inscreve.